E aí, pessoal, voltamos para essa nossa segunda parte da aula. Voltamos então lá onde nós havíamos parado, né? Que é justamente essa estrutura dentro da América Espanhola, essa estrutura de poder que foi montada na América Espanhola. Observem vocês que, após o governo espanhol se dar conta do prestígio e da força que a elite crioula estava adquirindo dentro dessa América, o que possibilitaria posteriormente uma fragmentação do território, o que não deixou de ocorrer, né, anos depois, aí principalmente com a chamada Revolução Francesa, tá? Mas veja, o governo espanhol conseguiu dar essa adiada, tá? Como que ele conseguiu fazer isso? Primeiro ponto importante aqui, pessoal, é a criação de um conselho, tá? Esse Conselho Real e Supremo das Índias foi o nome dado a um órgão criado pelo governo espanhol e, portanto, com espanhóis nascidos na Espanha. Esse conselho ele tinha como principal função escolher os governadores ou os vice-reis, né? Então, os governadores das capitanias gerais e os vice-reis que iriam governar os vice-reinados. E também era de responsabilidade desse Conselho Real Supremo das Índias, era de responsabilidade dele a escolha dos militares e também dos religiosos e daqueles que iriam ser responsáveis pelos processos legislativos, ou seja, de criação de leis referentes à colônia, tá? Então, o Conselho Real e Supremo das Índias é quem foi responsável por estruturar todo esse poder na América Espanhola. Após feito isso, o governo espanhol dividiu o território em 4 vice-reinados. Então nós vamos ter lá o vice-reinado da Nova Espanha, nós vamos ter aqui o vice-reinado da Nova Granada, o vice-reinado o vice-reinado do Peru e o vice-reinado do Rio do Prata, tá? Então esses 4 vice-reinados: vice-reinado do Rio do Prata, do Peru, da Nova Granada, que ficava aqui na região da Colômbia, né? E do vice-reinado na Nova Espanha, atual região do México, avançando aqui sobre um pouquinho sobre a península de Yucatán, ok? E as 4 capitanias gerais, que também tinham uma certa força, mas não eram tão estratégicas quanto os vice-reinados, né? Então nós vamos ter a Capitania Geral de Cuba, a Capitania Geral da Guatemala, a Capitania Geral da Venezuela e também a Capitania Geral do Chile, completando, portanto, as 4 capitanias gerais, ok? E aí, por fim, nós tínhamos os cabildos, que eram aqueles governados localmente, as câmaras municipais que estavam no controle dos crioulos. Crioulos, que é a cria, o significado cria, aqueles que nasceram dentro do território. Bom, só para vocês entenderem aí como é que nós temos um impasse em relação à questão política, né? Veja, a intendência, que foi um órgão criado na América Espanhola e também foi criado aqui no Brasil na época em que os espanhóis estiveram à frente do controle do governo brasileiro, tá? Então, qual era a função dessa intendência, desses governadores? Eles limitavam a liberdade da colônia, garantindo os impostos à coroa e restringindo o poder à elite econômica da América Espanhola. Então essa intendência é justamente o Conselho Real Supremo das Índias. É ela quem vai fazer todo esse controle. Ela controlava os crioulos, que ocupavam os cargos públicos não importantes, mas era uma elite muito forte, né? Uma elite que possuía terras, e controlava também os peninsulares, que eram aqueles que ocupavam os cargos públicos mais importantes, criando, portanto, uma estrutura social, uma pirâmide social. Essa pirâmide social, ela trazia uma certa tensão entre as elites econômicas, elite econômica da Espanha e elite econômica da América. Então aqui, ó, colônia
e metrópole para vocês compreenderem. Beleza, pessoal? Bom, vamos aí vamos adiante com a nossa estrutura e com essa sociedade, tá? Agora vamos falar sobre a exploração das riquezas na América Espanhola. Como que se dava essa exploração? É importante lembrar que a Espanha ela vai adotar da mesma forma como Portugal adotou o chamado Pacto Colonial, ou seja, a colônia só poderia comprar produtos dos espanhóis e somente poderia vender aos espanhóis. Esse é um pacto colonial que posteriormente também será questionado pelos colonos, tá? Proibia a construção de indústrias que afetassem as manufaturas portuguesas, que afetasse aqui as manufaturas espanholas. Então não era permitida a construção de manufaturas na colônia, mas foi permitido devido à pressão que os crioulos fizeram, a construção de universidades e também de uma imprensa. E aí nós vamos ter uma elite letrada na América Espanhola. Essa elite letrada, inclusive, será responsável pela construção da primeira universidade na América Espanhola, que vai ser a Universidade do México. Essa vai ser a primeira universidade a ser construída, e a segunda a de Lima, tá, pessoal? Bom, aqui coloquei para vocês alguns adendos, né? 80% das importações vindas da América deveriam ser de metais preciosos, conforme eu falei para vocês. Na América Espanhola, o foco central era em relação à prata, o ouro e as pedras preciosas. O restante dessas importações feitas para a Espanha, né? Então importava-se da América para a Espanha. O restante era de matéria-prima para suprir a necessidade das manufaturas espanholas. O interessante aqui nesse pacto colonial, que assim como ocorreu também no Brasil, veja, havia uma cobrança rigorosa de impostos, e esses impostos constantemente aumentavam. Tá? Então o aumento constante do imposto sobre as vendas de qualquer produto importado. Então constantemente era aumentado o valor dos produtos, sufocando ainda mais essa sociedade, essa elite situada na América, né? Os crioulos. Ok? Dentro desse sistema de controle dessa exploração, nós tínhamos a coroa espanhola adotando os sistemas de portos únicos. Então na América Espanhola e na Espanha, os produtos poderiam e deveriam sair ou entrar somente por 2 portos na Espanha, que eram em Cádiz e Sevilha, e na América por 3 portos: Porto Belo no Panamá, Veracruz no México e Cartagena na Colômbia. Apenas por esses 3 portos deveriam sair e entrar os produtos dentro da América. E o governo espanhol ele foi além, devido a vários e sucessivos ataques às frotas que saíam com riquezas da América Espanhola. Ele vai adotar também o sistema de frotas anuais. Esse sistema de frotas anuais, pessoal, ele proibia o trânsito de qualquer embarcação fora da data estipulada pelo governo espanhol, e apenas 2 vezes ao ano é que o governo espanhol estipulava essa data para o trânsito de mercadoria dentro do Oceano Atlântico. Beleza? Bom, na próxima aula voltaremos aqui para a parte final, que é justamente a exploração da mão de obra indígena, e falaremos sobre o processo de abertura dos portos e, portanto, a posterior independência da América Espanhola. Então, calma aí, pessoal, segura um pouquinho.